Eu queria pensar um pouquinho com você nesta noite sobre o que é a Páscoa e como se celebra a Páscoa. Paulo escreve, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. É interessante porque o Velho Testamento sempre aponta para Jesus. Todo o Novo Testamento nós vemos que é reflexo do Velho, e o Novo Testamento explica o Velho Testamento. O versículo 6 de 1 Coríntios capítulo 5 diz: a vossa vanglória não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. A NVI diz: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar levedada? Amados, esse texto fala sobre o sacrifício de Jesus. Então, o que é a Páscoa e como se celebra a Páscoa? Eu quero lembrar que a Páscoa é uma festa dos judeus, que Deus estabeleceu para a nação de Israel. E é interessante porque, se nós formos pensar bem, aquela festa não tem nada a ver comigo hoje, no que diz respeito, porque era a festa para a nação de Israel. Nós estamos hoje num lugar muito distante de Israel. Nós somos um povo diferente, nós somos brasileiros, e embora toda a história da Páscoa esteja registrada na Sagrada Escritura, para mim e para você, esta festa não tem muito significado. Por quê? Porque é Israel, nós somos um outro povo. Nós não temos que imolar um cordeiro como eles faziam. Nós não temos que comer pães asmos como eles faziam. Nós não temos que comer ervas amargas como eles faziam. A verdade é que esse texto fala sobre Páscoa e fala que eu e você temos que celebrar, porque Cristo se fez o Cordeiro Pascal. Então podemos dizer que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. O fermento aqui está associado ao pecado e também associado à corrupção. E Paulo está dizendo que o fermento da malícia, o fermento da maldade, e não o fermento literal, aquele fermento que a gente coloca no pão ou no bolo, ele precisa ser tirado. Mas o que precisa ser tirado da minha vida e da sua vida é a malícia e a maldade. Os asmos que temos que celebrar hoje são os asmos da sinceridade e verdade. A Páscoa judaica era celebrada uma vez por ano. Já os cristãos do primeiro século celebravam o nome de Jesus todos os domingos, porque foi exatamente num domingo como este que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Os cristãos se uniam e celebravam a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, quase que dominicalmente. Eles lembravam o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Essa festa não deve ser uma festa anual, nem mensal e nem semanal. Para mim e para você, cristãos do século 21, esta festa precisa ser uma festa contínua. Esta festa demonstra o meu estilo de vida, o seu estilo de vida, a nossa maneira de viver. Por isso, nós devemos celebrar o nome de Jesus, a ressurreição de Jesus, todos os dias. É interessante que quando Jesus aparece no início do seu ministério, perto de João Batista, e João Batista o reconhece, de longe ele grita: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
João Batista sabia muito bem o que era um cordeiro e o que o cordeiro fazia, o que era preciso fazer para que alguém tivesse o seu pecado perdoado. Um cordeiro tinha que morrer. E João de longe observa Jesus e diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando Abraão está subindo o monte para sacrificar seu filho Isaque, o menino percebe que alguma coisa estava estranha. Eu creio que ele chegou e disse: pai, nós estamos indo para o monte para oferecermos um sacrifício? E Abraão tenha dito: sim, meu filho, nós vamos para lá. Tá, pai, mas não está faltando algo? Porque eu vejo aqui o fogo, vejo a lenha, vejo o cutelo, mas o principal, o animalzinho não está. E aí Abraão olha para o seu filho e diz: olha, o Senhor proverá o cordeiro na hora certa. Amados, é interessante que quando a gente vê o Novo Testamento, Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão estava dizendo: olha, você não vai precisar morrer. Isaque, um cordeiro será dado no seu lugar. E esta mesma palavra vem para mim e para você. Jesus sabia disso. Ele viria e morreria, se faria o cordeiro no meu lugar, no seu lugar, derramaria o sangue dele para que eu e você obtivéssemos vida e vida eterna. Quando nós pensamos na Páscoa, o texto que vem à nossa mente é lá de Êxodo capítulo 12, o texto é extenso, não dá para nós lermos ele todo, mas eu vou lembrar alguns versículos aqui e quero comentar e fazer uma ligação com o Novo Testamento. Nós não podemos esquecer que a nação de Israel era um povo querido por Deus, o povo que Deus escolheu, separou, e este povo entrou no Egito. E durante 430 anos, eles viveram sob a autoridade, sob o tacão do faraó. O domínio era total, não havia liberdade alguma. Mas na noite de Páscoa, esta noite, Deus estava instituindo, dizendo: é a noite da libertação. Todos vocês vão sair debaixo do domínio de Faraó e vão se tornar povo exclusivo meu. E foi exatamente nesta noite em que um cordeiro foi imolado, o sangue foi derramado e eles foram arrancados do domínio de Faraó. Lá em Êxodo capítulo 12, diz que um cordeiro tinha que ser separado, escolhido e separado no 10º dia. E esse cordeiro só seria imolado no 14º dia. Eles teriam 4 dias para examinar esse cordeiro com cuidado, procurar nele algum defeito, alguma marca, alguma mácula, e durante 4 dias, se não encontrassem nada, no final do 4º dia, esse cordeiro poderia ser imolado. Ele tinha sido declarado perfeito. O cordeiro deveria ser compartilhado com uma família. E se a família fosse pequena, podia chamar o vizinho. E esse compartilhar envolve a família, mas também vai além da família. E quando eu penso nesse versículo, eu acho interessante porque tem tudo a ver comigo e com você. A vida cristã não pode ser vivida sozinha, não pode ser só eu, minha esposa, meus filhos. Eu preciso compartilhar o Cordeiro, eu preciso falar de Jesus, aquilo que Ele fez por mim, por minha família, fez por você, aos meus amigos, aos meus vizinhos, aos meus familiares. Não é só a minha família, mas aqueles que estão perto de mim. Eu preciso compartilhar, não posso ter vergonha de falar daquilo que Ele fez por mim. E a vida cristã inclui outras pessoas. Precisamos compartilhar a nossa fé, falar o que Ele fez. Ele morreu, ressuscitou e mudou a minha vida, e pode mudar a sua, aí em sua casa. Você precisa compartilhar Jesus a todos aqueles que rodeiam você.
não duvidar que Deus pode transformar qualquer pessoa. Talvez você tenha alguém da sua família que você diz, olha para ele, não tem mais jeito no seu modo de enxergar, mas para Deus nada é impossível. O sangue de Jesus perdoa todo e qualquer pecado, seja ele qual for. O derramamento do sangue é algo importante na Bíblia. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há salvação. E o interessante, amados, que o cordeiro era imolado, o sangue era derramado, mas não parava por aí. O dono da casa, o chefe da casa, o responsável da família, ele tinha que sacrificar o cordeiro, derramar o sangue, mas ele tinha que colocar aquele sangue numa vasilha, numa cumbuca, numa tigela, e a palavra de Deus era muito clara, precisava passar aquele sangue nos umbrais e na verga da porta. Então não era apenas imolar o animal, não era apenas o sangue ser derramado, mas tinha que ser feito algo um pouco mais sério. Eles tinham que se apropriar daquele sangue e passar nos umbrais e nas vergas da porta. Amados, não é diferente comigo e com você hoje. Tem muita gente que aceita Jesus, muita gente que reconhece o sangue de Jesus como o único que pode salvar. Mas, amados, muita gente não tem se apropriado desse sangue, não tem tomado para si e não tem recebido, eu quero, eu recebo, eu tomo para mim esta vida transformada, curada, mudada pelo sangue de Jesus. Eu preciso dizer, isso é meu. Não é possível crer em Jesus e viver uma vida toda torta. Para mim não é possível crer em Jesus e continuar com a minha vida irregular, sem mudanças, sem transformação, e há muita gente vivendo isso hoje ainda. Querido, Jesus morreu, Jesus ressuscitou por você, para mudar a sua vida, para transformar o seu casamento, para mudar a sua vida totalmente, literalmente, tirar a sua vida dessa mesmice, dessa comodidade. Talvez você esteja vivendo hoje esses dias tão difíceis em sua casa, mas aí com tristeza em seu coração, e Jesus veio para mudar a sua vida, tirar essa tristeza e encher a sua casa de alegria, de paz, de esperança, de certeza de que Ele está tomando conta de tudo no momento. Fique em paz, descanse nele, confie nele. Não é possível crer em Jesus e continuar vivendo de qualquer jeito. A mensagem de Deus aqui para o povo de Israel, lá em Êxodo capítulo 12, é que a carne deveria ser assada, e junto com aquela carne assada eles deviam comer pães asmos, ervas amargas. O pão asmo era um tipo de uma bolachinha bem fininha. Uma vez tive o privilégio de participar de uma Páscoa judaica, e quando foi me dado aquele pão, amado, sinceramente dava medo de morder. Eu tinha medo de comer aquilo, de morder, medo de quebrar meu dente, de tão duro, sem fermento, era um pão duro, casquinha dura. E na hora de comer ervas amargas, misericórdia, mas tinha que comer, fazia parte da ceia. Então o Senhor disse, olha, vocês precisam comer a carne assada, pão asmos, ervas amargas. Existe algo por trás destas figuras. O pão sem fermento quer dizer uma vida de santidade. Ervas amargas é quando Deus diz, ó, esta não é a melhor parte da festa. É o momento em que você tem que ver e sentir a tristeza do seu pecado e se arrepender do seu pecado. Amados, eu não gosto de rúcula. Eu acho rúcula amarga, né? A Roberta gosta. Eu não tenho nenhuma vontade de comer rúcula. Assim como nós temos os filhos, e os nossos filhos não querem comer determinada verdura, determinada carne. Temos lá um frango assado, você vai dar o pé ou de repente a asinha. Não, pai, eu não quero asinha, eu quero coxa, eu quero o peito do frango. Não,
Lá no tempo, Deus disse assim: olha, vocês vão comer cabeça, vocês vão comer perna, vocês vão comer entranhas. Tudo tem que ser do meu jeito, não é do seu jeito. Queridos, a nossa vida cristã, o que Jesus Cristo fez por mim, por você, nós temos que entender que a vida cristã tem que ser do jeito de Deus, do jeito de Jesus. Penso que o evangelho que hoje nós estamos pregando tem levado as pessoas a viver uma vida sem muito compromisso. Mas não é esse o evangelho de Jesus. O verdadeiro evangelho deveria fazer com que as pessoas se adequassem ao que está escrito na palavra de Deus. E ela diz: para você ser santo, você precisa ser santo. A Bíblia diz: para você amar o seu inimigo, você precisa amar o seu inimigo. A Bíblia diz: para você, marido, amar a sua esposa, você tem que amar a sua esposa. Diz que você tem que honrar os seus pais, você tem que honrar o seu pai. Não tem como questionar isso, é do jeito como está na palavra de Deus. É assim que Jesus quer, é assim que Deus quer. Então, quando eu leio Êxodo 12, Deus deixa bem claro que tem que ser da forma como Ele quer. O cordeiro, diz o texto em Êxodo, que tinha que ser comido às pressas. Eles iam sair do Egito e eles iam ter agora uma jornada de peregrinação. Amados, eu e você vivemos também uma jornada de peregrinação. Aliás, a vida cristã é esta jornada de peregrinação. Nós estamos aqui por um tempo. O tempo que nós vamos ficar aqui é passageiro. Rapidinho nós vamos voltar para a nossa terra. O nosso lugar não é aqui em Santo André, não é aqui na cidade de São Paulo, não é no estado de São Paulo, não é no Brasil. A nossa cidade é celestial. Vamos para lá logo, logo. E temos que viver hoje como se fosse o último dia de nossa vida. Por isso, amados, Deus foi radical quando disse que qualquer um que tivesse pão com fermento seria tirado do meio do povo. Deus foi radical. Isso nos mostra que nós temos que ser radical contra o pecado. Não dá para a gente viver a vida cristã de qualquer jeito. Nós não podemos dizer que amamos o Senhor, Ele morreu, ressuscitou, mudou a minha vida, e não podemos viver amando o pecado, viver tendo prazer no pecado. Não dá para dizer: olha, eu ainda minto, mas minto menos, minto um pouquinho. Eu ainda mato, bem menos, mas mato. Eu ainda adultero. De vez em quando cometo um adultérozinho aqui, um pequenininho ali, mas eu estou... Não dá para dizer isso. Nós temos que ser radicais contra o pecado. O pecado na minha vida, o pecado na vida do crente tem que ser um acidente. Não pode ser algo normal. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou por você, para te dar uma vida nova, transformada, uma vida gostosa, vida abundante, como ele disse lá em João capítulo 10. Não dá para continuar vivendo uma vida cristã de qualquer jeito. Quando nós olhamos o Velho Testamento, tudo como o Senhor mostrou que seria a Páscoa, como deveria ser a Páscoa, amados, quando nós nos tornamos cristãos, filhos de Deus, Jesus está em mim, está em você, a nossa vida, ela é totalmente transformada. Nós vivemos num período da graça. Tem gente que diz assim: eu estou no período da graça, então posso viver a minha vida de qualquer maneira, posso fazer as coisas de qualquer maneira. Não, de jeito nenhum. A graça não pode baixar, ou ela não veio para baixar o nível ou o padrão de justiça. Jesus disse que se a nossa justiça não aceder dos escribas e a dos fariseus, nós estamos perdidos. Em outras palavras, é isso que Jesus diz: a sua justiça precisa ir além dos escribas e dos fariseus. Se os escribas e fariseus faziam isso, vocês devem ir além. Os escribas e fariseus, eles eram fiéis quanto ao seu dízimo.
E você tem que exceder os escribas e fariseus. Você deve ofertar e dizimar com generosidade. Estou dando apenas um exemplo. Em todos os sentidos, você tem que ir além dos escribas e dos fariseus. Por isso, amados, esta festa se celebra diariamente. Tem muita gente que vive pecando, amando o pecado, e eu quero desafiar você. Pare com isso. Nós temos que celebrar a festa, celebrar a Páscoa, celebrar o nascimento de Jesus, o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, todos os dias de nossa vida. Não uma vez por ano, não só num domingo de Páscoa, não só uma vez por semana, mas todos os dias. Todos os dias eu vou viver de maneira digna, viver de uma maneira que agrade ao Senhor. Eu vou fazer todo o possível para viver uma vida que deixe marcas, que deixe um legado. Eu vou fazer todo o possível para que a maldade, a malícia viva longe de mim. E que a sinceridade e a verdade seja de verdade marcas na minha vida, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou e Ele está vivo em mim. Eu vou me santificar todos os dias. A minha oração, você que está me ouvindo nesse instante, que você possa dizer aí, ó, a partir de hoje, eu vou me santificar todos os dias. A partir de hoje, eu vou levar Deus a sério. A partir de hoje, a minha vida cristã vai ter um significado novo, verdadeiro, sem mentira, sem falsidade, sem hipocrisia. Eu vou levar a vida cristã a sério. Todas as coisas, absolutamente toda a minha vida deve ser para honrar o nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero desafiar você nesta noite, neste domingo, a olhar para a sua família. Você está aí com a sua família, talvez você esteja sozinho, talvez a sua família é a sua esposa, o seu marido. Talvez você tenha aí um filho, 2 filhos, 3 filhos, talvez mais alguém faça parte da sua família neste momento, sogro, sogra, quem sabe cunhado, cunhada, eu não sei. Mas eu quero desafiar você a nesse instante olhar para dentro de você, particular, no seu íntimo, e fazer um exame e tomar uma decisão de que a sua vida nestes dias terá um significado diferente. Não é possível que você continue o mesmo depois de tudo que você está vivendo nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que você está enclausurado, que você está aí dentro da sua casa, louco de vontade de sair, alguns desejosos de voltar para a igreja, de abraçar, de beijar. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Quando nós voltarmos a nos reunir, o primeiro domingo, pode marcar aí, nós vamos começar às 9 da manhã e nós não vamos embora antes das 9 da noite. 12 horas de louvor ao nosso Deus. Vai ter batismo, vai ter celebração da ceia do Senhor, vai ter um ajuntamento de panelas. Nós vamos fazer uma grande festa, porque eu sei que Jesus Cristo ressuscitou para dar uma vida nova, uma vida gostosa para mim e para você. E não é possível que você continue vivendo uma vida como é a de antes. Eu quero que você, nesse instante, feche os seus olhos. Se você puder aí, pegar a mão da sua esposa, dos seus filhos, ou mesmo abraçá-los, quem sabe ajoelhar aí na sua sala, ou no seu quarto, onde você está. Eu queria que você estivesse orando e dizendo, a partir de hoje, eu quero levar o Senhor a sério. Tudo, absolutamente tudo na minha vida é para honrar ao Senhor. Pai, o Senhor conhece os nossos corações e não há como nos escondermos de Ti. O Senhor conhece o nosso
levantar, o nosso assentar, o nosso deitar. O Senhor sabe tudo aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós vamos dizer. Nada podemos esconder de Ti. Então, nesta noite, nós tomamos uma decisão como família, de vivermos um tempo onde levamos o Senhor a sério. Uma vida de compromisso com o Senhor, entendendo que é tempo de levar o Senhor mais a sério. É tempo de gastarmos tempo em oração, em leitura da Bíblia, em crescermos mais. Tempo de usarmos o telefone, as mídias, para falarmos de Jesus, anunciarmos o Teu amor e falarmos do que o Senhor fez por nós. Não podemos desfrutar do Senhor sozinhos, sermos mesquinhos, egoístas. Precisamos levar e falar do Teu amor, o que o Senhor fez por nós, a todos os cantos desta terra. E que o Senhor venha tocar vidas, transformar vidas, curar vidas. Eu oro pelas nossas famílias, que haja um renovo, que a tristeza vá embora, que a angústia vá embora e que a paz do Senhor reine em cada casa e que todas as coisas, tudo seja só para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.